Naquela tarde de 12 de junho de 2000, o Brasil inteiro parou. Um homem com uma arma, um ônibus cercado e uma cidade inteira sem respirar. Este não é apenas um documentário. É um convite para entrar no ônibus 174 e sentir, minuto a minuto, o que aconteceu naquele dia. Tudo começou como uma tarde qualquer no Rio de Janeiro. Passageiros entrando e saindo, o trânsito fluindo. Eram 2 da tarde quando Sandro do Nascimento, um sobrevivente da chacina da Candelária, entrou no ônibus da linha 174, na Central do Brasil. Inicialmente, ele só queria assaltar os passageiros. Mas algo deu muito errado. Um passageiro sinalizou para uma viatura policial que passava, e o que era para ser um assalto rápido se transformou em um dos sequestros mais televisionados da história. De repente, o ônibus parou no meio da rua Jardim Botânico. As câmeras de TV chegaram antes mesmo que a polícia pudesse estabelecer um perímetro de segurança. O Brasil, ao vivo, assistia a um homem desesperado, armado com um revólver calibre 38. Fazendo 11 pessoas reféns. A tensão era palpável. Dentro do ônibus, Sandro estava agitado, imprevisível. Ele obrigou uma passageira, Luciana, a escrever com um batom nas janelas: ele vai matar geral às 6 horas. Ele tem pacto com o diabo. Do lado de fora, a polícia tentava negociar. Mas era um caos. Jornalistas, curiosos, todos estavam ali. A mídia transmitia cada movimento, cada palavra. A polícia, sem um protocolo claro para esse tipo de situação e sob a pressão das câmeras, parecia perdida. Os negociadores tentavam acalmar Sandro, que pedia armas, uma granada e a garantia de que não seria morto. Suas exigências eram confusas, um reflexo do seu estado mental. Ele contava sua história trágica, a morte da mãe, a vida nas ruas, a Candelária. Ele não era apenas um bandido, era um retrato do abandono social. Dentro do ônibus, o terror se misturava com momentos de estranha calma. Sandro chegou a liberar alguns reféns, mas a situação continuava no fio da navalha. Ele usava os passageiros como escudos humanos, colocando lençóis nas janelas, para dificultar a visão de snipers. Uma das reféns, a professora Geisa Gonçalves, tornou-se uma espécie de porta-voz, tentando mediar a situação e acalmar tanto o sequestrador quanto os outros passageiros. Ela foi incrivelmente corajosa, tentando manter a humanidade viva em meio ao caos. As horas passavam, a angústia aumentava. Cada vez que Sandro aparecia na janela com uma arma na cabeça de um refém, o país prendia a respiração. A polícia trouxe a mãe adotiva de Sandro para tentar uma negociação emocional, mas não funcionou. Ele parecia cada vez mais encurralado, sem saída. O prazo das 6 da tarde se aproximava, e o medo de uma tragédia era iminente. O BOPE, a tropa de elite da Polícia do Rio, estava a postos. A ordem era esperar o melhor momento para agir. Mas qual seria esse momento? A pressão era enorme. A rua estava lotada. Qualquer erro poderia resultar em um banho de sangue, transmitido ao vivo para milhões. A cidade assistia, paralisada, ao drama que se desenrolava em tempo real. Os reféns, exaustos e aterrorizados, só podiam rezar. E então, perto das 7 da noite, depois de quase 5 horas de sequestro, Sandro decidiu sair do ônibus. Ele usou a professora Geisa como escudo. Foi um momento decisivo. O Brasil assistiu, incrédulo, enquanto ele descia os degraus. Um policial do BOPE, escondido atrás do motor do ônibus, se aproximou com uma submetralhadora. A intenção era neutralizar Sandro sem ferir a refém. Mas o plano falhou de forma trágica. O policial atirou, mas errou o alvo. Sandro, por reflexo ou intenção, disparou sua arma contra Geisa. Os dois caíram no chão. A confusão foi total. As câmeras registraram tudo. Geisa foi atingida por 3 tiros do sequestrador e não resistiu. O Brasil viu uma mulher inocente morrer ao vivo. Sandro foi imobilizado e colocado na viatura da polícia. O sequestro havia terminado, mas a tragédia estava longe do fim. Dentro do camburão, a caminho da delegacia, Sandro do Nascimento morreu asfixiado pelos próprios policiais. A versão oficial foi contestada,
mas a autópsia confirmou a causa da morte. Aquele dia, que começou com um assalto frustrado, terminou com 2 mortes, uma na frente das câmeras e outra nos bastidores da polícia. O caso do ônibus 174 expôs as feridas abertas do Brasil, a desigualdade social, a violência policial, o sensacionalismo da mídia e a falta de preparo do Estado para lidar com crises. Sandro não era um monstro, mas um sintoma de uma sociedade doente. Geisa não era apenas uma vítima. Era uma professora que morreu tentando manter a paz. Aquele dia, o Brasil não apenas parou para assistir a um sequestro. Parou para encarar seu próprio reflexo no vidro da janela de um ônibus. E a imagem que viu não foi nada bonita. Essa história nos força a questionar o que mudou desde então. Como lidamos com nossas crises hoje? As respostas não são simples, mas a memória do ônibus 174 continua a nos assombrar. Um lembrete permanente de como tudo pode sair do controle quando a sociedade falha em proteger seus filhos, não combatendo o crime e a injustiça. Obrigado por assistir e por reviver essa história conosco. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas para que não se repitam, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Até a próxima! Até a próxima!